E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos, estou excelente, graças a Deus, e rogo a Ele que sempre proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. E agradeço demais que vocês estejam aqui conosco para a gente conversar sobre a equipe do Ceará, que será adversária do Corinthians. Melhor dizendo, vai jogar em casa, terá como adversário o Corinthians na partida desta quarta, 7h30 da noite, no Castelão. O que a gente vai conversar nesse vídeo? Sobre esse jogo, as nuances dessa partida, um Ceará que vinha de 2 derrotas, mas isso foi antes das férias, agora vem de uma vitória, venceu o Clássico Rei e joga em casa diante do Corinthians, daí a necessidade de mais 3 pontos, de mais um bom resultado, embora, óbvio, vai ter que batalhar muito para isso, não será uma partida fácil. E um Corinthians que, pelo seu lado, vem numa situação difícil. Dorival Júnior, inclusive, já começa a receber pressão. O Corinthians vem de uma derrota, enquanto o Ceará vem de vitória. O Corinthians perdeu a última para a equipe do Red Bull Bragantino. A gente vai conversar um pouco sobre isso no vídeo. O problema para o Ceará é estar desfalcado para esse confronto. O Ceará não conta nem com Pedro Raul, nem com Pedro Henrique. A gente vai conversar as nuances dessas ausências e também quem deve ser os substitutos desses 2 atletas. Mas o Ceará tem um reforço bem positivo. Não dá nem para chamar de reforço porque está atuando em todos os jogos do Ceará em casa. A torcida, eu chamo de reforço em relação ao último jogo. O Ceará jogou no Castelão, mas não tinha a condição de ter a maior capacidade no estádio, porque era visitante, então o público do visitante sempre será inferior que o do mandante. Nesse caso, o Ceará vai ter o seu público maior e já contamos com uma confirmação de mais de 30 mil torcedores na Arena Castelão, então podemos ter um público acima disso para um jogo que, infelizmente, também não é o horário de preferência de ninguém, né? Porque meio de semana, 7h30 da noite, fica muito difícil para o torcedor ir ao jogo. Está saindo do trabalho, não pega o jogo inteiro, não é todo mundo que confirma o seu check-in, compra o seu ingresso para não assistir a partida toda, e muita gente não vai poder assistir a partida toda, né? Quem é estudante ou quem tem a condição de definir seu horário de trabalho, ou quem termina realmente o trabalho mais cedo, tem condição de fazer isso. Quem não faz, a gente também vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo. Tem para você deixar o seu like, eu sempre digo isso, ele é bastante importante para nós, é a sua aprovação no nosso vídeo e nós ficamos gratos. Eu fico extremamente grato por você aprovar, deixar o seu like, a comprovação de que você gostou do vídeo. Se tem algum adendo, algo no vídeo que você gostaria que fosse diferente, deixe no seu comentário, que certamente eu vou ler e à medida do possível, na medida do possível, eu vou tentar implementar por aqui, mas o seu like é importante, eu agradeço demais. Está na hora também de você que não é inscrito se inscrever no canal, é muito simples, você vai lá na página principal, tem inscreva-se, você clica e vira um inscrito no nosso canal. Se você tem dificuldade de chegar na página principal aqui do canal, você vai na descrição aqui do vídeo, o primeiro link na descrição te leva direto para a página principal. Então, primeiro link da descrição e a página principal à sua disposição para você clicar no inscreva-se, para você virar um inscrito, para você ativar todas as notificações, elas são importantes. Ativando todas as notificações, quando tiver vídeo novo, você será notificado do vídeo. E agora, tem a possibilidade de você hypar o vídeo, ou seja, joga para cima, amplia a conectividade do nosso vídeo com outras pessoas, hypando o vídeo. Se você tem a condição de hypar, a gente agradece muito, joga esse vídeo para cima, agradeço demais a sua participação em relação a isso, e você também pode compartilhar, vá para aquele grupo de amigos, de torcedores do Ceará, de família, de trabalho, que não seja oficial, né? Vai estar vídeo de torcida num grupo de trabalho oficial, mas nos outros grupos ali de amigos do trabalho, você pode colocar o nosso vídeo. É óbvio, como na maioria das vezes, a maioria dos torcedores de lá são torcedores do Ceará, então vão gostar demais do nosso vídeo. Um recado de Primos Motopeças e na volta a gente vai conversar sobre esse Ceará que enfrenta o Corinthians, as nuances do jogo e como deve ser o Ceará para essa partida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. E os momentos dessas duas equipes, em Ceará e Corinthians. O Ceará até caminhava para um momento não muito positivo, né? Se a gente levar em consideração que a equipe do Ceará vinha de derrotas em sequência, eram 2 derrotas do Ceará em sequência nesse campeonato brasileiro, a gente vai poder dizer que o Ceará, se tivesse perdido o Clássico Rei, ficaria com 3 derrotas e aí a situação ficaria difícil, principalmente porque a gente precisa levar em conta que nesse campeonato brasileiro o melhor, o mais importante para uma equipe como o Ceará, que voltou agora para a Série A, é ela ficar distante na zona de rebaixamento. Então, quando você consegue vencer, quando você marca 3 pontos, você vai ficando mais distante dessa zona perigosa. Quando você acaba perdendo a partida, quando você vai ficando mais distante dos 3 pontos, naquela rodada, alguém que está atrás marcou 1 ponto. Na outra, alguém marcou 3 pontos. Na outra, alguém marcou 1 ponto. E você vai tendo uma aproximação dessas equipes. E o Ceará, que já esteve ali entre os 5 primeiros da competição, ele começou a ficar mais próximo da zona lá de baixo. Já estava na 12ª colocação quando começou a rodada. Tudo bem, vocês podem dizer, porque eu também disse no último vídeo, que, como eu falei no último vídeo, o Ceará tinha, né, jogos a menos do que vários times, ainda tem, mas tem, por exemplo, o Mirassol, que, enquanto o Ceará tem um jogo a menos do que vários, o Mirassol tem 2 jogos a menos do que vários, tem inclusive 1 jogo a menos que o Ceará. Então, foi muito importante vencer o Fortaleza. Quebra essa sequência negativa, marca 3 pontos, subiu da 12ª, ficou entre os 10 primeiros novamente e volta a jogar em casa. Agora precisa, claro, jogando em casa, fazer a sua parte. Olha a situação do Corinthians. O Corinthians, nos últimos jogos, é assim. Pelo Campeonato Brasileiro, ele vem de empate com o Atlético Mineiro. Não foi ruim, porque o empate foi em Minas Gerais, 0-0. Depois ele empatou com o Vitória, ruim, porque o Vitória está lá embaixo, quando estava jogando em casa, empatou 0-0. Depois ele empata com o Grêmio fora de casa, não dá para dizer também que é um resultado ruim, porque o empate é em 1-1, mas na casa do adversário, então na casa do Grêmio, é muito mais fácil o Grêmio conseguir a vitória, então não foi um resultado ruim para o Corinthians, e depois o Corinthians perde para o Bragantino em casa por 2-1. E esse resultado acaba tornando todos esses outros que eu falei, que talvez não foram tão ruins assim, que foram resultados de empate até fora de casa, mais difíceis. Né? O resultado com o Vitória foi empate em casa, foi ruim mesmo. Mas os outros 2 empates fora de casa. Contudo, acabou ficando negativa a situação, porque o Corinthians perde em casa para o Red Bull Bragantino. E a torcedora do Corinthians, claro, não vai pensar, não, porque o Red Bull está fazendo uma campanha extraordinária. Está mesmo. Mas perder em casa para o Corinthians nunca vai ser uma boa de jeito nenhum. A situação do Ceará, ela começava a se complicar porque é o seguinte, o Ceará, a última vitória dele tinha sido contra o Sport, no dia 17 de maio. O Ceará venceu o Sport, vocês lembram, aqueles 2-0. Depois disso, o Ceará jogou contra o Palmeiras e acabou sendo eliminado na Copa do Brasil 3-0. Esse placar muito mais elástico do que foi o jogo em si, mas perdeu o jogo. E aí quando ele voltou para casa para jogar com o Atlético Mineiro, ele sofre sua primeira derrota em casa no Campeonato Brasileiro. 1-0 para a equipe do Atlético Mineiro. Sai para enfrentar o Botafogo, fez uma boa partida contra o Botafogo, mas essa boa partida não lhe deu pontos. O Botafogo venceu por 3-2. E aí, o Ceará só conseguiu voltar a vencer antes da parada, antes das férias, o Sampaio Corrêa, aquela vitória por 2-1 de virada. O Ceará até não entrou com o time titular, acabou fazendo muitas mudanças no meio do fim do jogo. Venceu, foi muito importante. De virada, o Sampaio. Foi assim que o Ceará se classificou na Copa do Nordeste. O Ceará vem conseguindo resultados interessantes na Copa do Nordeste nos últimos anos. E, mais uma vez, chegou à segunda fase da competição, às quartas de final. Depois, a vitória contra o Sport. Ele conseguiu o empate em 0-0 no tempo normal. Ele conseguiu vencer nos pênaltis por 4-2. E a vitória sobre o Fortaleza no Clássico Rei. Essa sim
voltando a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Então, a gente vê que, desse ponto de vista aí, muito importante vencer o Clássico Rei, deixar para trás os resultados negativos no Brasileirão e estar vindo de vitória para enfrentar a equipe do Corinthians, o que é sempre muito importante, você vir de bons resultados, principalmente jogando em casa, porque atrai o teu público torcedor para estar presente na Arena Castelão. O William Machado foi quem concedeu a coletiva falando desse Ceará e Corinthians. E eu perguntei para ele exatamente sobre esse jogo e a importância de, mais uma vez, jogar em casa, diante do torcedor. Mais uma camisa pesada que a gente vai receber em casa, né, como mandante. A gente sabe das dificuldades que a gente vai ter. Sabe também que a gente tem tem uma trajetória boa dentro de casa na competição. Então a gente vai buscar aproveitar isso, né, aproveitar para impor o nosso jogo, independente da maneira que o Corinthians vem jogar, a gente fazer o nosso trabalho, né, respeitando, claro, a camisa que está do outro lado, mas respeitando acima de tudo o trabalho que vem sendo feito aqui, desenvolvido pelo Ceará. Então vamos entrar como a gente entra em todas as partidas para vencer, né? A gente sabe que todo erro ele custa caro, então vamos procurar fazer uma partida perfeita para que a gente possa sair com a vitória. E vocês sabem que para esse jogo o Ceará tem 2 desfalques, jogadores importantíssimos que ficam fora dessa partida. O Pedro Henrique e o Pedro Raul. Antes mesmo do Clássico Rei, né, antes de começar a competição, no dia que foi contratado, já sabíamos que o Pedro Raul não poderia enfrentar o Corinthians. O Pedro Raul tem um salário muito alto. Para trazer o Pedro Raul, o Ceará fez uma engenharia financeira, um acordo financeiro com o Corinthians, aonde o Corinthians paga uma parte do salário e o Ceará paga uma outra parte do salário do Pedro Raul. Sendo assim, o Pedro Raul, por força de contrato, não pode enfrentar o Corinthians. Tem sempre lá uma multa, porque essa multa é obrigatória. Você não pode simplesmente proibir, então você bota uma multa. Só que a multa é para proibir. É uma multa do valor. Se você não consegue pagar o salário todo do jogador, imagina tendo uma multa o que é maior do que o valor que você não pagaria do salário do atleta. Então é uma multa mesmo para proibir que o atleta jogue. Então já sabia que o Pedro Raul, já se sabia, não poderia enfrentar a equipe do Corinthians. Mas o Pedro Raul também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por que isso acontece? Porque o Pedro Raul chegou para essa partida com 2 cartões, ele não poderia mesmo enfrentar o Corinthians, então ele toma o 3º cartão amarelo e fica limpo de cartões, ou seja, se ele fica fora contra o Corinthians, mas não limpa os cartões, quando ele voltasse, voltaria com 2 cartões. Qualquer partida que ele tomasse cartão, ficaria fora. Tomou logo o cartão Pedro Raul inteligentemente, cumpre automática num jogo em que, por força de contrato, ele não poderia mesmo jogar, e quando voltar a jogar, vai poder atuar normalmente. Por exemplo, domingo, o Ceará enfrenta o Internacional lá em Porto Alegre. Para essa partida, o Pedro Raul já vai estar à disposição, voltando e limpo de cartões amarelos, zerado de cartões amarelos, porque o 3º cartão foi tomado contra o Fortaleza e a suspensão cumprida num jogo em que ele realmente não estaria em campo diante do Corinthians. Já no caso do Pedro Henrique, é um jogador que tem tomado muitos cartões. O Pedro reclama muito e faz muitas faltas ofensivas, onde não há necessidade. O Léo Condé, em uma das suas coletivas, falou sobre o assunto, disse que conversaria com ele. Eu senti que dali em diante o Pedro deu uma reduzida nas reclamações, diminuiu a intensidade das lutas ofensivas e passou a fazer menos faltas e passou a tomar menos cartões. Mas, nos últimos jogos, ele tomou cartão e nesses cartões que ele acabou tomando, ele acabou ficando fora. Tomou contra o Botafogo, no jogo antes da parada, para as férias, e agora tomou diante do Fortaleza e vai ter que cumprir a suspensão automática. O Pedro Henrique, o Pedro Raul não estarão em campo contra o Corinthians. O zagueiro William Machado dá o seu ponto de vista sobre esses desfalques. Eu acho que a grande perca assim, é o ritmo de jogo, né, o entrosamento que estava tendo, né? O Pedro Henrique e o Pedro Raul vinham jogando todos os jogos, então já tinha um certo entrosamento ali. A gente sabe que muda também a característica de jogadores, né, que vai entrar.
São jogadores com perfis diferentes dos que vinham atuando, mas tem a confiança de todo mundo. A gente sabe que a gente não pode ter só 11 no campeonato como esse. O campeonato é muito nivelado, é muito disputado. E com certeza os jogadores que vão entrar também vão aproveitar a oportunidade. São jogadores que têm qualidade, que a gente confia em todo mundo. A nossa conversa é essa, né? Independente de quem jogue, ter a confiança de todo mundo tem qualidade. O nosso grupo é um grupo muito trabalhador, muito honesto e que procura aproveitar as oportunidades. Então é valorizar a rapaziada que vai ter oportunidade. A gente sabe que do lado deles também tem desfalque, mas também tem qualidade, então isso vai se equiparar ali, né? Mas é procurar quem entrar na nossa equipe ter a confiança de todo mundo e pode ter certeza que vão desempenhar um bom futebol. Diante dos desfalques, né, do Pedro Henrique, do Pedro Raul, o Léo Condé deu 4 opções, quer dizer, 2 para cada um dos setores. Em relação ao Pedro Henrique, que é um atacante hoje de lado, atuando mais pelo lado esquerdo, né, uma vez que o Galeano atua pelo lado direito, o Condé deu a opção do Fernandinho, inclusive entrou no jogo contra o Fortaleza no lugar do Pedro Henrique, e a outra opção seria não um jogador que tem atuado do lado esquerdo, é um jogador que prefere do lado direito, mas é o outro ponta que o Condé tem à disposição, então ele acabou pensando que poderia utilizá-lo ali, que é o Bruno Tubarão. Então, Fernandinho e Bruno Tubarão seriam as 2 opções. O Bruno Tubarão, todo mundo sabe, ele é hoje uma opção para o lado direito, tanto que tem entrada nos jogos no lugar do Galeano. Mas, como é um ponta, sabe jogar do outro lado também, pode jogar do outro lado também, fica essa opção do ponto de vista do treinador. Para centroavante, as 2 opções também muito na cara, né, são a do Ailon e a do Guilherme. Vamos pensar aqui em cada situação. Em relação à ponta, está na cara a questão de que o Fernandinho é o favorito, porque ele é daquele lado, ele é do lado esquerdo. E o Fernandinho, tecnicamente, é um jogador melhor do que o Bruno Tubarão. Então, a tendência natural é que seja o Fernandinho. 2 coisas concorrem contra o Fernandinho. Primeiro, ele ter voltado depois, ali pertinho já da janela desse período de férias e de intertemporada. O Fernandinho estava contundido e só voltou ali no finalzinho do período antes das férias. E tem a questão do ritmo de jogo, que ele não está 100%, tem a questão física, que o jogador está bem fisicamente, mas a falta de ritmo, às vezes, não lhe dá a condição de jogar 90 minutos. Então, esse tipo de situação a gente não sabe, porque desde que voltou, o Fernandinho não atuou 90 minutos. Mas o departamento de fisiologia tem as avaliações, tem os testes. Tudo isso vai para a mão do Condé. E ele que vai decidir o que é que ele vai fazer. Pode substituir também, colocar o Fernandinho, sabendo que ele não joga 90, substituir durante a partida. É isso. Isso pode acontecer, isso é muito natural de acontecer. A segunda parte, que eu acho que concorre contra o Fernandinho, é que ele é um jogador que tem uma dificuldade de fazer a cobertura, de fazer o retorno. Mas o Pedro Henrique também não é um jogador tão afeito a isso. Marca, mas marca muito mais lá na frente. Quem volta bem para fazer a cobertura é o Galeano. Quem volta bem para fazer a cobertura é o Bruno Tubarão. Esses jogadores são mais afeitos a isso. Isso concorre, por exemplo, favorável ao Bruno Tubarão no time. O que é que eu penso? Penso que o Condé vai colocar o Fernandinho. É o melhor jogador que ele tem para ponta e é um jogador que, tecnicamente e ofensivamente, é melhor. Então, acho que ele vai colocar o Fernandinho, a não ser que essas outras questões que eu coloquei tragam, pelas informações internas da fisiologia, algo que deixem o Condé preocupado e que o façam optar pelo Bruno Tubarão. A tendência normal é que seja o Fernandinho no lugar do Pedro Henrique. E no lugar do Pedro Raul, acredito que seja o Ailon. E aí, as últimas convocações para os jogos falam por si. O Guilherme não foi relacionado para a partida no Recife, não viajou para Pernambuco. O Guilherme não foi relacionado para o Clássico Rei contra o Fortaleza. E quem estava no banco de reservas, podendo servir como centroavante, era o Ailon. Então, na opção de um centroavante, ou seja, na impossibilidade do seu titular, a tendência natural é que o Ailon assuma a posição. E aí eu acredito que o Guilherme, certo, com certeza será relacionado
para a partida. Mas vai ficar como uma opção, pode até entrar no jogo, mas não acredito nele começando. O cara sai direto do não relacionado para a titularidade, pode acontecer. A gente sabe que futebol é assim, mas não é comum. E o Léo Condé, ele é muito correto nesse tipo de critério. Ele usa critérios muito corretos para os seus atletas. Talvez por isso ele consiga manter um grupo tão próximo a ele, um grupo que gosta tanto do trabalho dele, porque os critérios estão muito ali na cara. Você vai bem, você vai ter oportunidades. Você não vai bem, você não vai ter oportunidades. Você faz aquilo que ele quer nos treinos, você ganha oportunidades nos jogos. Tudo dele é muito criterioso. Então, por esse critério, a tendência natural é termos Fernandinho como atacante pelo lado, no lugar do Pedro Henrique, e Aylon como centroavante no lugar do Pedro Raul. E aí, como é que ficaria, então, esse time do Ceará? Ficaria, portanto, com o Bruno no gol. Não vejo razão para outras mudanças. Muitos torcedores me perguntaram a mesma coisa nas minhas redes sociais e eu respondi a mesma coisa. O Fabiano não está suspenso, pessoal. O Fabiano tomou cartão no Clássico, mas era o segundo cartão amarelo dessa série. O Fabiano já cumpriu suspensão nesse Brasileiro, lá no comecinho. Nas 3 primeiras rodadas ele tomou logo cartão amarelo, cumpriu suspensão. Mas nesse momento, não, é o segundo cartão amarelo. Ele está pendurado. Se ele tomar contra o Corinthians, ele não joga contra o Internacional. Mas são só 2 cartões amarelos e ele tem condição de jogar contra o Corinthians normalmente. Então, Bruno, Fabiano, Marlon, William Machado e o Matheus Bahia. O meio-campo, Dieguinho, Fernando Sobral, Mugni. E o ataque, Galeano, Fernandinho, Aylon. Portanto, é esse o Ceará. Acredito que seja Fernandinho no lugar do Pedro Henrique, Aylon no lugar do Pedro Raul. O Galeano mantém-se, então, Galeano, Fernandinho, Aylon formando a defesa do Ceará. O que vocês acham? Vocês fariam diferentes? Eu sei que muita gente gosta do futebol do Guilherme e eu gostaria de ter visto mais o Guilherme jogando. Mas aqui a gente está indo pela lógica. A lógica é que o Aylon tem sido relacionado para ser opção ao Pedro Raul. E a tendência natural é que ele jogue, enquanto que o Guilherme não tem sido colocado no time. O que vocês pensam sobre isso? Quem seria substituto melhor para o Pedro Henrique, o Fernandinho, o Bruno Tubarão? Vocês veem outra opção? Em relação ao centroavante, o que vocês pensam? Pedro Raul não joga. Quem seria o Aylon? Vocês entendem que o Guilherme? Ou outra opção que vocês veem hoje no elenco do Ceará? Bem, eu queria saber realmente a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês. Sobre tudo que a gente conversou no início, de situação do Ceará, hoje o Ceará na 9ª colocação do Brasileiro, vamos dar uma olhadinha aí na tabela, na classificação ali, focando, claro, onde o Ceará está. O Ceará está na 9ª posição com 18 pontos. Muito importante vencer o Corinthians para ele continuar entre os 10 melhores colocados. O Corinthians está abaixo. Também hoje é um adversário que está abaixo, então importante você vencer para se distanciar dele. Corinthians 2 pontos a menos com 16 pontos, mais um jogo a mais. Vocês observam que ele tem 13 jogos. E nessa rotina ali dos jogos, principalmente é importante olhar quem está abaixo do Ceará. O Ceará tem 12 jogos. Também tem 12 jogos o Santos, o Juventude e o Sport. As outras equipes têm todas 13 jogos. Então, o Ceará só tem mais jogos em relação aos que está abaixo do Mirassol. O Mirassol está 1 ponto atrás do Ceará em 10º com 17 pontos, mas ele só tem 11 jogos, então ele joga uma partida a mais que o Ceará. O Ceará joga ainda uma partida a mais do que vários times, o próprio Corinthians, o Grêmio, o Internacional, o Vasco, o São Paulo e também a equipe do Vitória e o Fortaleza, que são times que hoje estão abaixo do Ceará nessa classificação do Campeonato Brasileiro. Olhando para a classificação, para essa diferença de Corinthians e Ceará, muito importante esse jogo e essa vitória, principalmente com o Ceará jogando em casa, jogando diante da sua torcida, onde ele tem tido os melhores resultados, sobretudo quando joga na Arena Castelão. O Ceará venceu o Vitória jogando no PV, mas jogando na Arena Castelão tem tido sim os seus grandes resultados nessa temporada e também nesse Campeonato Brasileiro. E deve ter aquele reforço que ele sempre tem quando joga em casa, que é a sua torcida. Mais de 30 mil confirmados para o jogo, entre ingressos vendidos e as confirmações por check-in de quem
sócio-torcedor, sócia-torcedora, então deve ter um ótimo público. Ainda tem gente que faz check-in, mas não vai, então diminui um pouco, mas tem gente também que vai deixar para comprar o ingresso na hora se der tempo de chegar para assistir o jogo. Então, é uma coisa pela outra, certamente teremos um ótimo público para assistir Ceará e Corinthians e para incentivar a equipe do Ceará, que também é muito movida pela sua torcida, pelos seus torcedores, por aqueles que gostam do Ceará Sporting Clube e aqueles que querem o bem do Ceará e que têm realmente levado o Ceará aos bons resultados nesse campeonato brasileiro. Amigo, amiga, sempre bom estar com todos vocês. A gente agradece a participação de vocês aqui no vídeo. Está na hora de você deixar o seu like. Se você ainda não foi lá naquele comecinho, deixar o like está na hora. Ele é sempre muito importante. Eu digo para vocês, cabe aí a sua aprovação ao nosso vídeo. Então, eu agradeço demais o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu legalzinho, como você preferir chamar. O importante é que você deixe o seu like e nos incentive, e incentive a plataforma a passar os seus vídeos que você assiste, e se você aprova o nosso vídeo, ele passa a ser para outras pessoas com o seu mesmo perfil aqui na plataforma. Muito obrigado pelo seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, quero deixar claro que nós não temos membros no canal, então você não vai pagar nada. É só inscrever-se no canal para, se tornando um inscrito, você ter mais acesso mais rápido às nossas informações, aos nossos vídeos. Então você pode ir na página principal do canal e clicar no inscreva-se. A partir desse momento, você estará inscrito no canal, vão vir as opções para o sininho, que são as notificações. Você ativa o sininho e ativa todas as notificações. Por quê? Todas as notificações significa que qualquer vídeo novo ele pode te notificar. Então, a gente colocou um vídeo novo aqui, notifica, olha, vídeo novo lá do canal do repórter Danilo Queiroz. E aí você já vai poder definir, vou assistir agora, vou assistir mais tarde, coloca na sua biblioteca, faz o que você achar melhor, mas o importante é que o vídeo novo vai estar lá. Se você tem dificuldade para se inscrever, se você tem dificuldade para achar a página principal do nosso canal, aqui abaixo, na descrição do vídeo, o primeiro link vai para a página principal. Então você clica nesse link, vai para a página principal, tem lá inscreva-se, você clica, vira inscrito, ativa as notificações e está tudo certo. É muito bom contar com todos vocês aqui no canal como inscritos que são, ou se não são, que possam se inscrever o mais rápido possível. Compartilhar o vídeo é sempre muito importante. Aquele grupo de família, de amigos, de colegas, aquele amigo, amiga que você conhece, sabe que é torcedor, é torcedora do Ceará, manda o vídeo que certamente eles irão gostar e tornar-se-ão mais alguns inscritos aqui no nosso canal. Lá na descrição do vídeo tem também os links para as nossas redes sociais. Então, se você quer me seguir no TikTok, no Twitter ou no Instagram, o link está lá, você clica e também pode nos seguir nas demais redes sociais, que elas estão todas lá à sua disposição. Também quero deixar claro que você todos os dias me encontra no Futebolês. As notícias do Ceará estão sempre lá no Futebolês. Na TV Jangadeiro, 12.1, às 11 da manhã, todo dia na TV Jangadeiro, 12.1, além disso, no canal YouTube do Futebolês. Você também encontra o Futebolês todo dia, 5 da tarde, na Jangadeiro Band News FM, em 101,7 no dial, ou no canal do Futebolês no YouTube. Os programas ficam lá gravados, então se você perdeu o programa das 11 da manhã, qualquer hora você pode ir lá e assistir o programa da TV, está no canal do YouTube. E se você também perdeu o programa da noite da FM Jangadeiro Band News, você pode ir lá no canal do YouTube do Futebolês e assistir o programa, né? 11 da manhã na TV, 5 da tarde no rádio, mas no YouTube, no horário que você preferir. Ele passa ao vivo no horário no YouTube, mas se você perdeu, também pode ir lá e acompanhar todas as notícias, todas as informações. Muito obrigado por estar conosco em mais um vídeo. O nosso compromisso segue ativo e operante. Se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!